E aí, galerinha? Vimos no bloco passado já questão das habilitações, categoria A, B, C, D e E. Vimos também a questão do motorhome já, tá? Então, definimos toda a questão das categorias aqui, sem nenhum problema. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos progredir nas categorias. Então, se tenho categoria C, categoria D e categoria E. Então, para eu chegar da B para C, quais são os requisitos? Para eu chegar para D, quais são os requisitos? Para eu chegar para E, quais são os requisitos? É isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Mais uma vez, tudo começa da categoria B. Para eu chegar até a categoria E, obrigatoriamente eu iniciei onde? Na categoria B. Beleza? Então vamos lá. Primeira categoria, primeira progressão de categoria é a categoria C. Então ele diz, para habilitar-se na categoria C, para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado, no mínimo, há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui a categoria B. Para eu ir para a categoria C, eu tenho que ter no mínimo 1 ano. Para que eu possa progredir da B para C, eu tenho que ter no mínimo 1 ano de habilitação. Eu tenho que ter no mínimo 1 ano de habilitação. Aí gera uma grande confusão, principalmente nos DETRANs. Tem DETRAN, veja, que conta esse 1 ano de C com a PPD, que é a permissão para dirigir. Para mim, isso é um erro gravíssimo. Porque na permissão você não é habilitado, pessoal. E nós vamos ver, né, logo depois aí, no passar dos blocos, nós vamos observar que na PPD é uma permissão. O cara ainda não está habilitado, não. O cara só está habilitado após 1 ano, sem ter cometido infrações graves ou gravíssimas, ou ser reincidente em infrações médias. Mas, infelizmente, tem DETRAN que conta daqui para tirar a C. Sendo correto, é depois do cara ter 1 ano de permissão, aí ele habilitou-se, e com 1 ano de habilitado, aí ele vai tirar a categoria C. Esse é o correto. Mas, infelizmente, você vai observar DETRANs que pegam daqui, ó, da PPD e conta 1 ano, e o cara já pode tirar a C. Tá certo? Bem, então, outro requisito para ser tirada a categoria C, que nós vimos no dispositivo. Ele não pode ter cometido nenhuma infração, seja grave, seja gravíssima, ou ainda ele não pode ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Então ele não pode ter cometido nenhuma infração de natureza grave, de natureza gravíssima, como também ele não pode ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Tranquilo aí? Beleza? Então, isso é a categoria C, tá? Já para tirar a categoria D, aí é diferente. Bora lá. Vamos para o dispositivo aqui. Mas antes, não é? Antes da gente ver a categoria D, eu gostaria só
que vocês prestassem atenção nesse artigo 144. É um artigo muito interessante e eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vem aí uma boa de uma pegadinha de prova nesse artigo 144. Vejam só, olha o que ele diz. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitados nas categorias C, D e E. Então, no artigo 144, no seu caput, todas essas espécies de tratores só podem ser conduzidos na via pública se o indivíduo tiver ou categoria C, ou categoria D, ou categoria E. Pô, mano, besteira isso? Não, besteira não. Por quê? Cuidado, a bronca é, que você deve ter cuidado, é no parágrafo único. O que o parágrafo único diz? O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Tá certo? Então, vejam. É trator de esteira, categoria C, D ou E. É trator misto, categoria C, D ou E. É trator de terraplanagem, categoria C, D ou E. Agora, esse trator é um trator de roda, categoria B. Esse trator é um trator para executar trabalhos agrícolas. Também pode ser conduzido pelo condutor de categoria B. Entenderam aí? Então, muito cuidado, porque na prova, ele vai botar um tal de somente. Aí, meu amigo, se ele botar um tal de somente, tá vendo? O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto, o trator de construção, somente poderão ser conduzidos na via por condutor habilitado na categoria C, D ou E. Está errado. Por que está errado? Porque o veículo trator de roda e de trabalhos agrícolas não são somente de categoria C, D ou E. Eles podem ser conduzidos por um veículo da categoria B, por um condutor de veículo da categoria B. Tranquilo aí, meus amigos? Então, destrinchado isso, o que a gente vai fazer agora? Aí sim, a gente vai trabalhar o artigo 145, que trata justamente da progressão das categorias D e E. Na tela, meu diretor. Olha aí, para habilitar-se nas categorias D e E, para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Então, para tudo isso aí, então, para conduzir a categoria D, para conduzir, ó, eu quero conduzir a categoria D. Olha, eu quero conduzir a categoria E. Eu quero conduzir um veículo de transporte coletivo de passageiros. Eu quero conduzir um veículo de transporte escolar. Eu quero conduzir um veículo de emergência. Eu quero conduzir um veículo de produtos perigosos. Para todos esses veículos, ele tem que preencher os seguintes requisitos.
ser maior de 21 anos. Primeiro requisito, ele tem que ser maior de 21 anos. Segundo requisito, está habilitado. Está habilitado, no mínimo, há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. Vamos lá. Então, eu quero me habilitar na categoria D. Esqueça aí transporte escolar, esqueça veículos de emergência, esqueça veículos de produtos perigosos. Eu quero me habilitar na categoria B. Então, categoria D. Então, para eu ir para a categoria D, eu preciso de, no mínimo, de 2 anos na categoria B. Então, eu preciso de 2 anos, no mínimo, na categoria B, ou então 1 ano na categoria C. Então, veja. Quem quiser se habilitar na categoria D, ele precisa, primeiro, ter 21 anos, e ter 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C. Tranquilo? Para habilitar-se na categoria D. Volta aí na tela, meu diretor. No mínimo, há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria C. 1 ano, no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria E. Pra cá. Vejam, aquela ideia que eu disse para vocês, que na categoria E, em regra, eu vou dirigir o quê? Não é? Uma combinação de veículos, e geralmente essa combinação de veículos são um veículo de carga. Então, para eu me habilitar na categoria E, eu tenho que passar pela C. Então, para me habilitar na categoria E, eu tenho que passar pela C. Aí o que acontece? Estão lembrados que eu disse numa aula, um bloco passado, que muita gente acha que tem D e pode dirigir C? Não é. Olha aqui, ó. Para eu ir para a categoria E, eu tenho que ir para C. Isso quer dizer o quê? Imagine situação. O cara estava na B, foi para D. 2 anos sem passar pela C. Ele quer ir agora para E. Ele vai ter que fazer a categoria C. Mas, Emanuel, eu estou regredindo. Não está regredindo nada aqui. Não é regressão. Não é regressão. Por quê? Porque categoria C é uma coisa, categoria D é outra. São 2 tipos de veículos distintos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se eu quero dirigir categoria E, que em regra é para veículos de carga, porque a exceção é aquele ônibus, o chamado sanfona, essa é a exceção. Essa é a exceção. Mas veículos de categoria E carregam o quê? Cargas grandes. Por quê? Nós vimos na aula passada que a categoria E se enquadra, a unidade trator é uma, e o reboque, o semi-reboque, tem que ter no mínimo 6.000 quilos. Então, para conduzir esse veículo, é um veículo de carga. Por que eu, que tenho categoria D, que só dirijo o ônibus, vou logo para E? Não, neguinho. Se categoria D é para ônibus, é para ônibus. Quer dirigir veículo de carga? Então, passe pela C. Agora, só que eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem Detran por aí. Vê só o que eu estou te dizendo. Tem Detran por aí, que eu não vou dizer o estado,
que eu posso ser processado, mas tem Detran por aí que o cara vai de D para E. Vê só que loucura. Tem Detran por aí que o cara vai de D para E. Vejam, ele está ferindo o que a lei diz. Ou seja, a lei visualizou a finalidade e o cara do Detran, que acha que sabe, não sabe PN, vai lá e diz, não, pô, da D para E é tranquilo, ferindo o princípio da legalidade. O princípio da legalidade que diz que, para o servidor público, ele só deverá fazer o que estiver previsto em lei. Ou seja, ele só pode fazer o que é permitido. O que não é permitido a ele é proibido. Mas eles ferem. A lei diz uma coisa, não, de D para E é tranquilo. Está errado. Ele determina C. Para chegar a E, eu tenho que ter um ano de C. Vamos lá. Além disso, então, para quem? Aí os outros requisitos vai ser para todos esses veículos. Quem vai ser D, quem vai ser E, não importa. Quem vai dirigir ambulância, produtos perigosos, então os próximos. Terceiro e quarto é para todos eles. Não tem cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco. Veja, você quer transportar produto perigoso, tem que fazer o MOP. Movimentação de produtos perigosos. Você quer dirigir um veículo de emergência, tem que fazer um curso para veículo de emergência. Tá certo? Então é o chamado curso especializado. Você quer dirigir um transporte escolar, tem que fazer curso de transporte escolar, tá? Tem que fazer o curso de transporte escolar. Só lembrando uma coisa, e lembre-se que quando se fala em transporte escolar, a gente vai ver que quando se fala em transporte escolar, não importa o tamanho do veículo, não importa o tamanho do veículo, é transporte escolar, é categoria D. A gente vai ver quando, lá adiante, quando a gente for trabalhar transporte escolar, tá certo? Então, mas para transportar, fazer o transporte escolar, tem que ter independente categoria D e fazer o curso. Você tem que fazer o curso de transporte escolar. Já dei muitos cursos desses. Turma boa, tranquila para trabalhar. Tá certo? Beleza? Então, muito bem. Então, fechamos aí o artigo 145, que fala sobre a mudança de categoria, como deve ser feita. Isso aí. Próximo dispositivo, a gente vai trabalhar com o artigo, o artigo 145A. Veja, até então você tinha somente o artigo 145. Aí veio uma mudança e acrescentou em 2004 esse artigo 145A. Ele diz o seguinte: além do disposto no artigo 145, ou seja, ser maior de 20 anos, 21 anos, fazer um curso, tal. Um condutor para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem, cursos específicos a cada 5 anos. Veja aí que coisa interessante. Então, eu sou condutor do SAMU. Eu sou condutor do SAMU. Isso quer dizer que a cada 5 anos
A cada 5 anos eu tenho que fazer um curso de reciclagem. Né? A cada 5 anos eu devo fazer um curso de reciclagem. Eu devo renovar esse curso. Renovar o curso que eu fiz. 5 anos atrás eu fiz esse curso, assim, depois de 5 anos eu vou fazer de novo. Então, é muito interessante porque realmente tem algumas profissões que o Código de Trânsito determina essa renovação a cada 5 anos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um curso de instrutor de trânsito. Tá? Eu comecei a trabalhar pelo Detran, né, como instrutor de trânsito. E a cada 5 anos, eu tenho que renovar o meu curso de instrutor de trânsito. A mesma coisa esse caso aí da ambulância. A cada 5 anos eles vão lá e renovam, tá certo? Artigo 146. Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida. Simples. Para cada categoria, como eu disse para vocês, deve existir exames e exames complementares, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ver que para o caminhoneiro agora exige um exame toxicológico. Então, para você dirigir um caminhão, você vai ter que fazer exame toxicológico. Esse exame toxicológico nada mais é que um exame complementar. Nada mais é que um exame complementar que você deverá obrigatoriamente fazê-lo. Tá certo? Então, isso que o artigo 146 nos diz. Bem, o que nós vamos iniciar agora? Nós vamos iniciar o processo de habilitação. A partir desse momento, nós vamos iniciar como o indivíduo deve habilitar. Então, para ele habilitar-se, com o Código de 1997, trouxe inovações. O Código Tributário, o Código de Trânsito Brasileiro de 1997, ele trouxe alterações muito interessantes. Por exemplo, antigamente, você chegava para fazer a prova de habilitação, você podia fazer no seu próprio carro. A partir de 1997, com a introdução do Código de Trânsito Brasileiro, negativo, só pode ser no veículo e não é mais autoescola. O termo autoescola está errado. Agora é Centro de Formação de Condutores, famoso CFC. Então agora você só pode fazer no carro do CFC. Antigamente, você tinha na prova teórica apenas as placas. Por exemplo, eu tirei minha habilitação, não é? O meu teste teórico foi decorar as placas. Decorei as placas, ó. Melzinho na chupeta. Tranquilo, sem problema nenhum. Quando vem 1997, com a introdução do código, aí você vai ter aulas teóricas, que a gente vai ver aí, né? Legislação de trânsito e assim por diante. Tá certo? Então, para a gente estudar esse ponto bem direitinho, bem devagar, a gente vai dar uma paradinha aqui e no próximo bloco nós continuamos. Valeu?